Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de geografia. Nesta aula, nós vamos começar, a conhecer, a discutir sobre o continente africano. Então, para nossa aula de hoje, eu preparei esse material que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, ok? Pessoal, nessa aula nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre o continente africano. No capítulo 7, nós vamos tratar, vamos dividir a aula em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre os aspectos naturais do continente, né? Vamos falar das características gerais, vamos falar dos aspectos físicos, naturais, né? Como a questão do relevo, dos rios e do clima. E em um segundo momento, que vai ser na nossa próxima aula, nós falaremos um pouquinho sobre o contexto histórico, o processo de colonização, descolonização e a questão do apartheid que aconteceu na África do Sul, ok? Então, isso vai ficar para um segundo momento. Pessoal, antes de nós iniciarmos nosso conteúdo em si, eu gostaria de lembrar para vocês que a África é um continente, com mais de 54 países. Então, quando vocês se referirem à África, se refiram, como um continente em si. Porque a gente vê muita gente na rede social, muitas vezes no nosso dia a dia, falando da África como se fosse um país, e não é, tá certo? Então, aqui no mapa, vocês podem perceber a quantidade de países, um continente muito extenso, então abrange mais de 50 nações, cada uma, com suas características. Então, é um continente de diversidades, ok? E aqui no finalzinho, nós temos a África do Sul. Esse sim é um país, Geralmente as pessoas costumam confundir essa questão, de continente e país, ok? Então, galerinha, o território africano, de uma forma geral, ele pode ser caracterizado como o terceiro maior continente do planeta, Ele possui cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos em ordem Ásia, América e o terceiro maior, o continente africano, ok? Lembrando para vocês também, pessoal, que o continente africano, ele é conhecido, como o berço da humanidade, Por que que a África, essa referência, essa frase, berço da humanidade, é uma referência ao continente africano? É porque, pessoal, a África, ela é conhecida por essa expressão por conta que os primeiros registros, de civilizações mais antigas, de fósseis mais antigos, de achados arqueológicos mais antigos, estão no continente africano, Então, por esse motivo, principalmente a questão dos ancestrais humanos terem surgido lá, acredita-se que eles surgiram lá, ela é conhecida como o berço da humanidade, ok? Outra característica marcante, pessoal, do continente africano é que é um continente que tem uma divisão regional bastante interessante, Essa primeira divisão regional que nós vamos conhecer aqui é a divisão entre África Islâmica e África Subsaariana. Vejam que eu destaquei aqui no mapa de vocês, aliás, para vocês, o deserto do Saara, o tão famoso deserto do Saara. É o maior deserto do mundo. Então, aqui ao norte, do deserto do Saara, nessa região que abrange o deserto, nós temos a chamada África Islâmica, tá? Também chamada, conhecida, como África Branca. E abaixo do deserto do Saara, nós temos a chamada África Subsaariana, ok? A África que está abaixo, da raça ariana, digamos assim, para vocês compreenderem o porquê subsaariana. E, pessoal, essas divisões, ela acontece justamente por conta das diferenças que existem entre esses países que estão ao norte da África, na África Islâmica, e ao sul da África, chamada, África Subsaariana. Então, nós vamos conhecer, a partir do próprio livro de vocês, as características desses países. Aqui de rosa no mapa está destacado os países da África Islâmica, como eu disse anteriormente, também chamada de África Branca, em alusão, pessoal, à cor da pele, das pessoas. A maior parte da população da África Islâmica é uma população que tem a cor da pele um pouco mais clara, E também recebe esse nome, África Islâmica, vocês já podem imaginar, porque a maioria, dos habitantes dessa região possui a língua árabe, e uma população que pratica o islamismo. Tanto que a gente vai lembrar aí, por exemplo, de Marrocos, que eles costumam usar aquela burca, eles costumam, os sheiks costumam usar
todo um investimento que vocês talvez lembrem aí devido a questões mesmo de divulgação nas redes sociais, muitas vezes do que a gente conhece sobre o continente africano. Então, o continente africano, ele não é uma unidade, né? Ele não é igual, não é só seca, miséria, fome. Existem inúmeros vislumbres, né, no continente africano, desde o estilo de religião e de viver da população, até propriamente as riquezas naturais, né, a diversidade natural. Então, a gente são coisas que eu quero que fique bem claro nessa aula. Então, pessoal, vamos caracterizar aqui, né? Isso eu pedi na atividade de vocês. A África Islâmica, ela está localizada na porção norte do continente africano. Ela foi colonizada, né, entre os séculos 7 e 8 por povos árabes, né? Especialmente, né, porque essa África aqui é como se fosse uma extensão dessa região aqui da Ásia, tá? Em sua maioria, a população ela tem a língua árabe e 80% dessa população ela pratica o islamismo, né, com características próprias, né, não propriamente com as mesmas características do islamismo lá da Arábia Saudita, né, e de outros países da Ásia, certo? Em razão dos laços históricos, né, comuns, né, com essa parte aqui da Ásia, né, que são países árabes, predomina a população branca e da forte presença do islamismo na região. Muitos estudos agrupam os países da África Islâmica à região do Oriente Médio. Outra coisa importante, né, que eu esqueci de falar lá anteriormente. Pessoal, olha, observem, aqui acima da África nós temos o Mar Mediterrâneo. Do Mar Mediterrâneo para cima, a Europa. Aqui do lado nós temos o Mar Vermelho, né, que é basicamente o que separa o continente africano dessa porção da Ásia que é chamada de Oriente Médio. Então, a gente vê aqui que o Egito, por exemplo, é um país transcontinental. Ele pertence à África, né? Está nessa porção regional da África Islâmica, mas ele tem uma porçãozinha, né, cerca de 10%, no Oriente Médio, que é uma porção da Ásia. Então, é um país que está em dois continentes, ok? E a África subsaariana é essa África, né, que está abaixo do deserto Saara. Então, lembrem-se, o divisor natural, né, o que divide a África subsaariana da África islâmica é o deserto Saara, né, ele serve como limite, né, como fronteira, tá certo? Essa região que está de amarelo no mapa compreende a porção do continente localizada ao sul do deserto Saara, onde está a maior parte dos países africanos com população predominantemente negra. Ao contrário da África Islâmica, a África subsaariana apresenta, né, uma heterogeneidade étnica, ou seja, aqui não vai predominar apenas um tipo de religião, como acontece nessa parte superior do mapa, né, que é o islamismo. Aqui existe dezenas de religiões tribais, né, de religiões, por exemplo, o cristianismo é muito presente nessa porção da África, ok? Dentre outras. Então, existe uma diversidade, né, muito grande de culturas, de religião e também questão linguística, tá certo? A língua, né, dessa população. E vocês vão perceber muito bem isso quando a gente for falar, pessoal, da colonização e da descolonização desse continente. O quanto que essa porção subsaariana, né, que foi a que mais sofreu com o processo de colonização, como ela tem uma riqueza étnica, cultural muito grande, ok? E no livro de vocês existe um texto de apoio, pessoal. Eu não vou destacar muito aqui, só vou citar porque lá ele está como um texto de apoio. Que além dessas duas formas, né, além dessa forma de dividir a África entre islâmica e subsaariana, existe uma outra forma, que é através das chamadas macro-regiões, né, que é baseando-se na localização geográfica delas, né, de algumas características semelhantes que esses países agrupam. Então, a gente tem 5 macro-regiões na África, né? É a chamada África do Norte, né? Que reúne os países mais desenvolvidos da África, mais ricos, né? A gente tem aqui a África do Oeste, a gente tem aqui o chifre da África, né? Que são esses países aqui, a África Central, aqui no meio, e por último, nós temos a África Austral, ok? Que inclui aqui as ilhas de Maurício, Madagascar e os demais países ao sul do Equador, ok? Lá no livro de vocês tem o texto complementar. E com relação às características naturais, a África, né, ela possui uma diversidade de vidas e paisagens muito grande, e essa diversidade, né, paisagística que existe na África, pessoal, é resultado da inter-relação, né, da conexão entre os fatores naturais, especialmente o clima e a vegetação,
ok? Nesse mapa, observem, né? Essas partes um pouco amareladas são áreas de deserto, essas, como por exemplo o imenso deserto do Saara, né? Aqui no meio tem o deserto do Kalahari, tá certo? O deserto da Namíbia. Então percebam que a África tem vários desertos, não é só o Saara, não, tá? O Saara é que é o maior, obviamente, ok? Então percebam, temos regiões desérticas, temos regiões semidesérticas, né? E aqui no meio, vocês podem observar, ó, bem onde cruza praticamente a linha do Equador, a gente tem uma imensa área verde. Então, isso aqui, pessoal, são áreas de florestas, florestas densas, exuberantes, né? Bastante quentes e bastante úmidas, como a nossa floresta amazônica. Então, percebam que a África realmente possui essa diversidade de paisagem. Não é somente aquilo que muitas vezes a gente pensa que a África é, né? Que é somente miséria, fome e desertos e áreas secas, ok? Então, pessoal, falando um pouquinho e caracterizando o relevo e a hidrografia. O relevo da África, pessoal, ele é semelhante ao relevo do Brasil, né? Porque a África, o que predomina são extensos planaltos, né? A África tem um relevo bem desgastado, porque é um relevo similar ao do Brasil, né? Tanto que, geologicamente falando, elas pertenciam, né, de acordo com a teoria da deriva continental, que eu não sei se vocês lembram, né? Estudaram isso lá no sexto ano, a teoria que fala que a Terra só tinha um único continente, que era a Pangeia, e aí a Pangeia foi se fragmentando, se dividindo, formando os atuais continentes. E aí vocês podem perceber, ó, que a costa oeste da África, ela forma uma espécie de quebra-cabeça, né, com o nosso país, com o Brasil, por exemplo, né, com a costa leste da América Latina. Então, percebam que, geologicamente falando, é como se esses relevos estivessem unidos por muito tempo, e aí se separaram, né? Então, a gente tem um relevo bastante desgastado pela ação do tempo, porque ele é de formação geológica muito antiga, tá certo? E nesses planaltos antigos, né, percorrem extensos rios sinuosos. O que significa isso? Que são rios com muitos declives, né, muitas quedas d'água, formando muitos meandros, né, por conta que eles acompanham o relevo, ok? Além de planaltos, né, que são percorridos pelos rios sinuosos, a gente tem depressões, muitas vezes preenchidas por águas que formam numerosos lagos no continente. Alguns lagos que eu destaquei aqui, para vocês verem. O Lago Vitória, né? O Lago Malawi, o Lago do Malawi, o Lago, né, da Tanguanica, eu acho que no livro de vocês tem falando um pouquinho sobre eles, tá? Então, existia uma porção de lagos, né, na África, e também alguns rios que eu destaquei aqui nesse mapa. A gente tem o Rio do Senegal, o Rio do Niger, o Rio Nilo, né, muito estudado lá no sexto ano por causa do Egito, né, o Rio do Congo, né, e diversos outros rios que percorrem aqui o continente, ok? Qual é a principal característica dos rios da África? São rios endorreicos. O que significa isso, professora? São rios que não desaguam no oceano. Os rios, eles podem ter uma foz do tipo, uma drenagem do tipo endorreica ou exorreica. Então, endorreica é quando ele deságua dentro do próprio continente, né? Dentro de um rio, aliás, dentro de um outro rio ou dentro de um lago, por exemplo, né? Como acontece aqui, ó. O rio, o rio o Rio Niger, né? O Rio Nilo, né? Dentre alguns outros rios. Aliás, o Rio Nilo deságua no oceano, já mostro para vocês a foto. Então, a maior parte dos rios da África, eles desaguam dentro do próprio continente, dentro de lagos ou dentro de outros rios, tá? Aí nós temos aqui, por exemplo, ó, o Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele é um rio que deságua, vocês acompanhem aqui, ó, o Rio Nilo como um todo, ó. O Rio Nilo, gente, ele deságua dentro do oceano, né? Então, vocês percebam aqui, ó, o delta do rio, né? Então, o Rio Nilo é um rio permanente, né? Ou seja, é um rio que não seca, né? Daí a importância dele, porque poucos rios na África, ó, especialmente nessa área de deserto. Vejam aqui, ó, essa área de deserto. Vocês percebam que não tem rios. Então, o Rio Nilo é importante para essa região aqui da África, porque ele atravessa, especialmente para o Egito, né? Porque ele atravessa uma região desértica, né? Que é o deserto do Saara, e ele não seca.
Então, desde as primeiras civilizações, né, até os dias atuais, ele exerce uma função importantíssima para a manutenção das atividades econômicas, né, atividades agrícolas e para o abastecimento doméstico da região. Então, destaquei aqui no mapa para vocês, né, uma imagem de satélite mostrando o delta do Nilo, né, quando ele deságua, quando as águas dele encontram o oceano, né, em forma de leque. Então, pessoal, o rio hoje, né, ele não tem a mesma fertilização que tinha nas épocas passadas, né, porque a partir do século XX, muitas barragens de usinas foram instaladas e aí alterou o regime das cheias e prejudicou boa parte, né, do depósito de sedimentos que se acumulavam às margens do rio, que servia para a fertilização natural das áreas cultiváveis, né. Então, hoje, boa parte dessas áreas, desses solos, precisam de uma fertilização química, né, porque o rio não tem mais essa fertilização natural de antes, devido à interferência humana, ok? E aí nós temos a descrição no livro de vocês, né, da bacia do rio Niger e da bacia do rio Congo, né, que é um dos mais caudalosos, né, e longos rios africanos, certo? E, se eu não me engano, se não me falhar a memória, o rio Congo, ele é o segundo maior rio do mundo em volume de água, né, o maior é o Amazonas, ok? E, pessoal, o clima e as formações vegetais. Os dois mapas, vocês podem observar isso, né? Clima e vegetação está interligado, né? Porque vocês sabem que a vegetação ela vai se adaptar ao clima da região. Então, obviamente, né? Nas áreas de deserto não vai ter nenhuma vegetação densa, vai ser vegetações, né? Desérticas mesmo, como por exemplo as savanas, né? Estepes e pradarias e assim por diante. E nas áreas de chuva, né? De imensa de áreas de imenso clima tropical, né, como, por exemplo, essa região que percorre todo o Trópico do Equador, são vegetações onde existem florestas tropicais e equatoriais, né, tipo a nossa Amazônia, tá? Justamente por conta do clima equatorial, que é um clima quente e úmido, ok? Então, vamos aqui navegar em algumas imagens. No livro de vocês, né, são as imagens do livro de vocês, então eu vou destacar aqui as duas principais. Essa daqui é um trecho da floresta do Congo, né, uma floresta tropical de clima equatorial, né? Percebam que é muitos cipós, muitas árvores altas, né? Inclusive essas florestas foram utilizadas como referência, né, ao filme do Tarzan, por exemplo, né? Então, são áreas densas e verdes, onde chove bastante durante todo o ano na África, ok? Aqui acima nós temos uma área de estepes e pradarias, vocês podem ver aqui os planaltos, né, as depressões, e aí os estepes e pradarias, né, que são vegetações secas, né, formadas mais por arbustos, né. Aqui nós temos as famosas savanas africanas, tá, pessoal? Característica das savanas, poucas árvores, né, árvores de pequeno e médio porte, árvores com tronco retorcido, né, e a gente tem as savanas da África se assemelham ao cerrado do Brasil, né? O cerrado do Brasil é um tipo de savana. A diferença é que lá prevalecem animais de grande porte, né? Zebras, elefantes, leões, né? E assim por diante. E para finalizar, a gente tem as vegetação de deserto, né? Formada por cactos, ou praticamente nenhum tipo de vegetação, né? E aqui a gente tem os oásis, né? Acho que todo mundo ouviu falar dos oásis. São áreas verdes, né? No meio do deserto, onde a gente pode perceber a formação de lagos, né? Pequenos trechos de água. E essas vegetações, elas surgem, né? Os oásis, eles surgem, pessoal, no meio do deserto, em áreas de depressão, né? E a água que vem a água que alimenta o oásis, ela vem do subsolo, né? Dessas áreas de depressão, ok? E aqui, gente, é a imagem também do livro de vocês. Esse oásis, ele fica, são áreas grandes, né? Um trechinho pequeno, mas como às vezes a gente vê em filmes, não, tá? Essa região aqui, gente, é em Marrocos, né? Marrocos fica ali cruzado totalmente pelo deserto do Saara, e aí nós temos esse oásis lindo, né? Maravilhoso lá em Marrocos, ok? É uma área bastante é, é,
bastante aproveitada para o turismo, né, principalmente, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Se vocês assistirem a aula direitinho e irem destacando no livro, pessoal, vocês vão conseguir, com certeza, responder a atividade, tá bom? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, né? Vai ser uma aula, vai ser uma web aula, então não vai ser gravada como essa aqui, ok? Então, bons estudos e aguardo vocês na próxima aula.